Sabe, quando a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, vem à mente nações, tanques, fronteiras, não é? Mas a história é bem mais complexa. Aquela foi, acima de tudo, uma guerra de ideias. Uma guerra que acabou criando as alianças mais bizarras da história e redesenhou o mundo de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. Para a gente entender de verdade o que foi essa guerra, temos que olhar para histórias como a de Spartaco Fontanotte. Pensa só, um italiano morrendo na França, não pela pátria italiana, mas por uma causa que ele acreditava ser universal, a libertação. Essa carta final que ele escreveu para a mãe é de arrepiar e mostra que para aquela geração a lealdade a uma ideia ia muito além do país que estava no passaporte. E essa lealdade a uma ideia criava uns cenários inacreditáveis. Dá uma olhada nessa pesquisa aqui. É de 1939, tá? Auge do terror stalinista. E mesmo assim, os americanos, lá no coração do capitalismo, preferiam de forma esmagadora que a União Soviética comunista vencesse a Alemanha nazista. É algo que hoje em dia soa quase impensável. Então, aqui está a grande pergunta que vamos explorar. Que força foi essa, tão poderosa a ponto de unir inimigos mortais como capitalistas e comunistas e ainda fazer um jovem italiano dar a vida pela França? Que ideia era essa? A chave para entender tudo isso é sacar que a luta contra o fascismo não era uma guerra convencional. Era algo muito mais profundo, mais pessoal. Era literalmente uma batalha pelo futuro da humanidade. Alguns historiadores usam um termo que eu acho perfeito para descrever essa época: Guerra Civil Internacional. A ideia é simples, mas revolucionária. A sua ideologia política, aquilo em que você acreditava de verdade, passou a ser mais importante do que o país onde você nasceu. E exemplos disso estão por toda parte. Intelectuais da elite britânica que espionavam para os soviéticos, políticos noruegueses que colaboravam com a Alemanha, e talvez o mais chocante, heróis nacionais que se tornaram traidores aos olhos de seus próprios governos só para poder continuar a luta. Para pensar, o general de Gaulle, o grande símbolo da França, foi oficialmente um rebelde, um traidor do regime estabelecido. Isso mostra de forma definitiva que as velhas regras de patriotismo simplesmente não valiam mais. A lealdade era uma ideia de nação, não necessariamente ao governo que estava no poder. E nenhum lugar do mundo mostrou essa nova realidade de forma mais clara e sangrenta do que a Espanha. A Guerra Civil Espanhola não foi só um conflito local. Foi o palco onde o mundo inteiro ensaiou a guerra que estava por vir. Para a geração antifascista dos anos 30, a Espanha era tudo. Enquanto seus governos hesitavam, lá era o único lugar no planeta onde era possível pegar em armas e lutar de fato contra o avanço do fascismo. E o mundo respondeu a esse chamado. Mais de 40 mil voluntários de mais de 50 países largaram tudo para trás, casa, família, emprego, para ir lutar e, muitas vezes, morrer pela República Espanhola. Agora compara isso com o outro lado. O lado fascista de Franco atraiu apenas cerca de 1.000 voluntários estrangeiros. 40 mil contra 1.000. A diferença é brutal e diz muito sobre qual das duas visões de mundo realmente capturou os corações e mentes daquela geração. Isso nos leva a outra pergunta fundamental. Se a ameaça era tão óbvia e a causa antifascista tão popular, por que as grandes potências democráticas, como a França e a Grã-Bretanha, simplesmente assistiram a tudo sem fazer nada por tanto tempo? A década de 1930 foi uma escalada de agressões que, olhando em retrospecto, parece inacreditável. A cada passo, a cada fronteira violada, a resposta das democracias era silêncio e concessão. Elas não estavam agindo. A verdade é que os líderes ocidentais estavam presos numa sinuca de bico. De um lado, o fantasma da Primeira Guerra Mundial, um trauma tão profundo que a ideia de outra guerra total parecia o fim da civilização. Do outro, a percepção crescente de que Hitler não era um político normal, de que seus apetites eram infinitos. Essa política de apaziguamento, simbolizada pelo Acordo de Munique, não nasceu do nada. Tinha a sua própria lógica trágica. A exaustão militar e econômica, a esperança de que Hitler pudesse ser contido com negociações e o medo paralisante de que, ao lutar contra o fascismo, eles pudessem, ironicamente, abrir as portas da Europa para o comunismo de Stalin. No fim das contas, a decisão foi tirada das mãos deles. A ambição sem limites de Hitler forçou a guerra, e essa guerra se tornou algo muito maior do que apenas derrotar a Alemanha. Virou uma luta para construir um mundo totalmente novo. Em cada país ocupado, a resistência contra os nazistas não era só para expulsar o invasor. Era também uma promessa de que, depois da guerra, a sociedade seria mais justa, mais igualitária. A libertação nacional e a revolução social,
andavam de mãos dadas. E quem liderou essa luta? Em sua esmagadora maioria, a esquerda. Especialmente os partidos comunistas, cuja organização clandestina e disciplina de ferro se provaram perfeitamente adaptadas para a guerra de guerrilha. Eles se tornaram a espinha dorsal da resistência em muitos lugares. O resultado político foi impressionante. Veja o caso da Itália. Antes da guerra, o Partido Comunista era um pequeno grupo ilegal. Por ter liderado a resistência, em 1946 ele tinha se tornado um movimento de massas, com quase 2 milhões de membros. A guerra mudou completamente o mapa político da Europa. E assim, a estranha aliança antifascista alcançou uma vitória total. O eixo foi aniquilado. Mas ao destruir seu inimigo comum, a aliança também destruiu a única coisa que a mantinha unida. A derrota do fascismo foi tão completa que a ideologia foi praticamente varrida da política global por décadas. E no seu lugar surgiu um consenso mundial surpreendente, mesmo que tenha durado pouco. Por um breve e mágico momento, o mundo inteiro parecia concordar com certas coisas. Que o Estado deveria intervir na economia, que era preciso criar redes de proteção social, que a igualdade racial era um objetivo e que a era dos impérios coloniais estava chegando ao fim. Capitalistas e comunistas, por razões diferentes, partilhavam dessa agenda. Mas essa união era uma miragem. Foi forjada no fogo da luta contra o inimigo compartilhado. E no exato momento em que esse inimigo desapareceu, as profundas diferenças entre os aliados vieram à tona. A vitória total sobre o fascismo não trouxe a paz, mas sim o cenário perfeito para o próximo grande conflito global, a Guerra Fria.